Bem, boa tarde. Hoje é 29 de abril de 2022 e estamos dando início a mais uma edição da Tertúlia Literária do IFB Campus Riacho Fundo. Muito feliz hoje aqui com a presença do professor Rafael, da Ana Rosa, da Mônica Miranda, do Lucas de Sales, da Gislane e da Ana Souza. Vou fazer aqui uma rápida explicação de como funciona a tertúlia de forma geral e como funcionará a tertúlia hoje, nessa primeira reunião, para as pessoas que estão frequentando pela primeira vez, e feito isso, a gente dá início, então, aos trabalhos. Okay? Bem, a tertúlia ela é destinada a uma leitura, a leitura de textos literários, né? Um pouco fora assim das exigências escolares ou da forma como regularmente a escola se ocupa de textos literários, né? Geralmente como ilustração de escolas literárias, né? Aqui a gente faz uma inversão, a gente prioriza o texto literário. Então a gente seleciona os textos, faz a leitura do texto e durante a leitura a gente glosa, comenta, faz tentativas interpretativas. É um espaço que procura aliar um contato, digamos assim, mais livre com a literatura, quer dizer, menos regulado, digamos assim, mas isso não quer dizer menos exigente, pelo contrário, vocês vão ver que a gente procura fazer um tipo de abordagem do texto bastante exigente, ok? Então, como eu disse, a gente sempre dá prioridade para o texto. Então, a gente seleciona textos e realiza mesmo a leitura do texto aqui, e aí, à medida que a gente vai lendo os fragmentos do texto, a gente vai comentando. Né? Porque me parece que essa, de fato, é a melhor forma de a gente ter um primeiro contato com o texto literário. Você enfrenta o texto com a mediação de alguém que tem mais, né, digamos assim, tem um pouquinho mais de conhecimento, e assim você vai avançando e aprofundando seu conhecimento, né? Nos primeiros encontros, geralmente, a gente geralmente realiza ciclos de leitura, né? Ciclos temáticos, ou então associados, ou ciclos cujo objetivo é a leitura de um texto. Então, só para quem nunca participou, a gente já fez aqui a leitura de um romance do Júlio Verne, A Volta ao Mundo em 80 Dias. Depois, a gente fez um ciclo de leituras destinadas a contos de fadas, realizamos a leitura de vários contos de fadas. Depois, a gente fez, no semestre passado, um ciclo de leituras destinado ao estudo de mitos, que foi um pouquinho diferente, porque como deu para perceber, quem participou desse mito, né, ou desse mito, deste ciclo, né, a leitura dos mitos gregos, para que a gente possa compreender um mito, a gente precisa ler vários textos. Então, geralmente, um mito é comunicado em vários textos, inclusive de gêneros diversos. A própria tragédia é um dos gêneros que comunica o mito, né? Então, digamos assim, foi um tipo de leitura um pouco diferente, onde a gente leu textos de vários gêneros, né, para poder montar uma espécie de visão geral do mito. Nessa tertúlia, a gente vai fazer algo diferente. A gente vai voltar à leitura de um certo gênero textual, né, e nos voltar para a leitura dos textos. No caso, tragédias gregas. Para que esse percurso seja o mais produtivo possível, me parece necessário que no primeiro encontro a gente tente mapear, fazer uma aproximação mais geral, mais de conjunto da tragédia grega, que é o que nós procuraremos fazer hoje. Então, a gente separou aqui, eu e o professor Rafael preparamos uma exposição para que a gente possa conversar um pouco com vocês sobre a tragédia grega de forma mais abrangente. Vai ser uma primeira aproximação, porque durante a leitura dos textos, obviamente, a gente vai aprofundando as nossas discussões, e eu vou trazer, sempre que possível, né, outros elementos que não deram para ser discutidos hoje, porque a tragédia grega, a gente poderia passar uma semana só de introdução, só fazendo uma introdução, né? Então, nós vamos fazer essas observações, e depois, a partir da próxima semana, a gente inicia a leitura mesmo dos textos. Então, sem mais demora, eu vou passar para o professor Rafael, que vai dar início aos trabalhos aí, e depois eu pulo nesse bonde andando aí. Vai lá, professor Rafael, sua palavra. Boa tarde a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos. O Alex já fez essa explanação inicial, e nós então vamos dar início, para que seja bem produtiva a nossa tarde, às nossas exposições, para que possamos então
nos situar melhor em relação à tragédia e também ao teatro. Inicialmente, pelos tópicos que nós selecionamos, nós vamos fazer algumas observações gerais sobre a arte do teatro, depois vamos passar pelas origens do teatro grego e, no final da minha fala, a arquitetura e os recursos cênicos do teatro grego. E aí, numa segunda parte, o professor Alex vai se dedicar à tragédia grega e vai nos mostrar cada parte que compõe a tragédia, ilustrando por meio dos textos das tragédias. Então, vamos, primeiramente, pensar o seguinte: a arte teatral, ela compõe-se de uma tríade essencial e indissociável. O ator, ou a atriz, ou os atores, o texto e o público, a plateia. Segundo um grande especialista brasileiro nesse tema, o Sábato Magaldi, professor que viveu entre 1927 e 2016, professor da USP, crítico teatral, sem a conjugação dessa tríade, não se processa o fenômeno teatral. O professor Alex fez menção ao fato de nós nos dedicarmos ao texto literário. E é isso que nós vamos fazer. Mas, nessas notas introdutórias, é essencial que nós consigamos, então, fazer um desenho de como esses textos funcionavam dentro do teatro, para que assim possamos, então, fazer uma leitura ainda mais produtiva. Então, nessa edição da tertúlia, dedicada às tragédias gregas, nós lidaremos com o texto teatral de 3 importantes tragediógrafos, Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Não pretendemos encenar as tragédias, nem faremos aqui leituras dramáticas, embora façamos leituras, e leituras muito proveitosas ao longo dos encontros, com a voz da Ana Maria, do Alex, e quem sabe com outras vozes também que queiram participar dessas leituras. Então, privilegiaremos a leitura e a análise do texto dramático, como objeto literário. E faremos esse esforço para completar, então, a tríade teatral. Como eu disse, precisaríamos, então, dos atores e do público. E, para isso, nós vamos recorrer sempre a muitas informações de especialistas. Algumas informações são escassas, há lacunas nessas informações históricas, sociais, artísticas, sobre a cultura da Grécia Antiga. Mas, então, nós vamos fazendo esse esforço para nos aproximarmos ainda mais daquela realidade. Então, é nesse sentido que, nesse primeiro encontro, nós vamos recuar no tempo e repassar alguns pontos fundamentais para a contextualização sobre o teatro e a tragédia na Grécia Antiga. E volto a frisar, para potencializar as leituras que vamos empreender ao longo desses encontros aqui da nossa tertúlia. Então, um primeiro aspecto. Pode mudar o slide, Alex. Esse primeiro era só para comentar a arte teatral e essa pequena representação. Então, falando sobre as origens do teatro grego, definir as origens do teatro em si é algo incerto. Podemos vislumbrar o prelúdio do que nós conhecemos como teatro nas dramatizações ou imitações presentes em rituais e cultos, desde tempos imemoriais, ou seja, desconhecidos. Ou até mesmo em representações como as da Paixão de Osíris, no Egito de 2.600 anos antes de Cristo. Era uma representação muito próxima de algo teatral que durava praticamente uma semana. Uma espécie, então, de culto à figura do deus, que foi um rei, Osíris. E é um deus que simbolizava naquela cultura o deus dos mortos, ou seja, do além. Algo que nos faz lembrar, por exemplo, já em outra época, a Paixão de Cristo. E representações teatrais que podem envolver comunidades inteiras nessa representação teatral. Como em Planaltina, aqui no Morro da Capelinha. Né? Grandes atores participam, mas há também a participação de toda a comunidade que confere, então, a essa paixão de Cristo, algo muito simbólico para o que nós vamos analisar aqui.
o aspecto religioso, o aspecto artístico e muitas vezes até o aspecto da cidadania, que está muito vinculado à política. Então, pouco a pouco, vocês vão vendo que esses elementos também, na Grécia Antiga, e no período desse nosso recorte sobre as tragédias, nós vamos também lidar muito com esses elementos. Mas, contudo, pensar no teatro é pensar em algo deliberadamente realizado como representação artística. Muitas vezes esses rituais, esses cultos, não têm essa conotação artística. Então, muito embora possam estar ligados de forma, muitas vezes, umbilical à religião, como na Grécia, por volta do século VI a.C. Na tertúlia anterior, nós iniciamos a tertúlia também nos situando dentro desse tempo histórico. E voltamos precisamente ali para o século VIII a.C., por conta dos textos que nos dão, então, a substância dos mitos, que são os textos literários de Homero e de Hesíodo. Então, foi a partir daquele momento, daquela estaca, que nós definimos para onde é que nós caminharíamos. Então, aqui, a princípio, avançamos um pouco nos séculos, não muito, mas avançamos. Então, por volta desse período do século VI a.C., é que nós percebemos, então, o surgimento do que nós consideramos como teatro, dentro dessa configuração do que nós concebemos como teatro na modernidade, e que está mais relacionado à visão de teatro que nós temos no mundo ocidental. Então, estamos falando de uma prática social, de configuração própria, mesmo que associada, em parte, a outras práticas sociais. Ela se sobreleva, ela se destaca ao se misturar com um conjunto de outras práticas, como a música, a poesia, a política, a religião. É preciso que a gente consiga, então, detectar esse elemento e nós vamos perceber isso mais claramente. E aí, eu faço aqui voz ao tradutor Mário da Gama Cury, na apresentação de uma série de livros traduzidos por ele, diretamente do grego, inclusive várias das tragédias, algumas das quais nós vamos ler, estudar, comentar, discutir aqui na nossa tertúlia. Um grande especialista no tema, ele nos diz o seguinte: a verdadeira essência da religião grega atingiu suas culminâncias justamente na arte. A mitologia grega, e aí quando nós falamos de religião grega, nós estamos falando de mitologia grega, essencialmente. A mitologia grega chegou a seu desenvolvimento máximo no tratamento altamente artístico dado por Sófocles aos temas inevitáveis. Ele cita aqui Sófocles, mas nós sabemos que também os demais dramaturgos, tragediógrafos, e depois, posteriormente, também os comediógrafos, também contribuíram para isso. Em sua etimologia, a palavra teatro vem do verbo thean, T-H-E-A-N, que em grego significa ver. Isso já remete mesmo a um sentido essencial do teatro. O teatro pode ser tanto a arte em si, o fazer teatral, quanto o lugar de representação. E quando nós vemos esse lugar de representação, nós percebemos também como ele se configura em torno desse sentido, do olhar. E aí, essa imagem que consta ali do teatro de Dionísio, provavelmente construído ali no século V a.C., está ainda, né, mesmo que em ruínas, né, presente ali na Acrópole de Atenas. Eu nunca estive lá, mas gostaria de estar, embora a tertúlia nos proporcione isso também. Nós vamos viajando um pouco por esses ambientes. Então, esse teatro já nos dá essa dimensão. Parece que nós estamos aqui sentados nessa arquibancada, olhando para o espetáculo. Então, é desse verbo, thean, que vem a palavra teatro, que se deriva, então, a palavra teatro. Essa imagem do Teatro Dionísio é representativa de um local de encenação de peças teatrais como as tragédias. Era um espaço para o culto ao deus Dionísio, que, entre outros atributos, é reverenciado por ser o patrono da arte dramática, do teatro. Ele é também conhecido na mitologia romana como o deus Baco, né, do vinho.
e de outras características também que esse Deus tem como atributo. Nessa segunda imagem, aí troca, Alex. Temos aí uma gravação em cerâmica de uma cena representativa dos cultos a Dionísio realizados em Atenas. E se nós observarmos bem, há ali uma configuração que remete ao teatro, tem elementos teatrais, tem elementos musicais e tem elementos religiosos também, todos misturados nessa cena. E isso, como nós já estamos comentando, faz parte do fazer teatral na Grécia Antiga. Então, tem o lado religioso e artístico muito bem alinhavados. Para o surgimento do teatro, com tais configurações, foram necessárias mudanças históricas e políticas relevantes. Por exemplo, quando da ascensão do governo de Solon, alguns talvez ainda devem se recordar desse nome, aqueles que passaram recentemente por aulas de história geral, mundial, talvez ainda se lembrem desse nome, Solon. Um estadista grego que viveu por volta de 619 a 550 a.C., ele foi responsável por um conjunto de reformas na polis ateniense, que levaram, então, à democracia, a um sentido mais lato de democracia, também ao cultivo de várias liberdades que não existiam, o que possibilitou o florescimento, por exemplo, da filosofia e das artes, entre elas o teatro. Então, isso ganha corpo a partir daquele momento. E, por sinal, Solon não foi apenas um estadista, mas também se destacou como poeta. Ele foi um poeta que tratava de questões políticas em sua poesia. E ele foi sucedido por um governante chamado Pisístrato. Aí a pronúncia nem é sempre muito exata, que sucede, então, Solon e dá início às grandes Dionísias, que mais à frente o professor Alex dará uma atenção maior. Vou deixar para você, Alex, as grandes Dionísias. Mas é esse culto que existia também a Dionísio. E aí, nós vamos passar agora, Alex, para a parte da arquitetura dos recursos cênicos. Então, uma interessante perspectiva de estudo sobre o teatro grego é investigar um pouco sobre sua arquitetura e seus recursos cênicos. São elementos que nos ajudam a materializar os textos de Ésquilo, Sófocles e Eurípides. E nós vamos testar isso que eu estou dizendo depois, na segunda parte, quando trouxermos, então, os elementos, fragmentos, melhor dizendo, das tragédias, para percebermos, então, essas movimentações e essa dinâmica desse teatro. Porque, muitas vezes, o texto pode dar uma aparência de algo muito seco, muito árido, mas, na verdade, ele estava bastante presente nessas arenas de representação do teatro, com normas e características muito peculiares. Rafael, diga, Alex. Só fazer um pequeno adendo, né? O interesse da arquitetura do teatro grego, ele não é um interesse que está, digamos, associado meramente às artes arquitetônicas, né? Como eu vou tentar demonstrar de forma um pouco mais clara, com alguns exemplos mais à frente na exposição, a própria dinâmica da peça era determinada, em certo sentido, pelas limitações dadas por essa arquitetura e pelos recursos cênicos que eram disponíveis. Então, ou seja, eu vou falar disso daqui a pouco, mas vejam que, de saída, uma coisa interessante. A peça, ela era executada em 2 espaços distintos. Neste espaço mais central aí, que é circular ou semicircular nesse caso, que a gente chama de orquestra, e uma parte superior, que era o proscênium, ou o que a gente chamaria hoje de palco, né? Isso tinha a ver com o culto, mas tinha a ver também com a própria forma como o teatro foi se desenvolvendo do ponto de vista arquitetônico. E há também, obviamente, outras limitações que são, não digo limitações, assim, no sentido também muito pejorativo, mas é claro que a forma do texto, em alguma medida, vai corresponder às possibilidades técnicas
que são dadas num dado momento. E as possibilidades técnicas estão incorporadas na arquitetura do teatro e nos recursos cênicos, dos quais o Rafael continuará a falar a partir de agora, depois dessa intervenção. Obrigado, Alex. É por aí mesmo, e eu vou continuar tratando ainda dessas características que você já ressaltou. Ao olharmos essas imagens, como do Teatro Dionísio, que apareceu primeiro, e esse de Priene, que é já do século IV a.C., percebemos algo em comum. Os gregos realizavam teatro ao ar livre. Isso merece ser bastante sublinhado aí. Esse ao ar livre tem um significado muito grande, muito simbólico, até mesmo para a composição de todo o cenário desse teatro. Esses teatros eram preferencialmente construídos em encostas de morros, que favoreciam a contemplação do público e o espetáculo, incluindo um dos aspectos fundamentais para a boa compreensão do texto, a acústica, capaz de fazer reverberar a voz e os cantos dos atores em cena. Porque naquela época, obviamente, não se tinham os recursos elétricos, né, microfones, né, caixas de som, amplificadores. E esse teatro ao ar livre favorecia a inserção do cenário e do espetáculo público do culto ao deus Dionísio. Compreendemos um pouco mais dessa dinâmica da encenação das peças ao observar cada parte que compõe a arquitetura desse lugar. É um pouco exaustivo tratar também desses aspectos, porque cada leitura que a gente faz parece que acrescenta novos elementos e novas palavras, algumas que não são completamente traduzidas para o português. Mas nós vamos trabalhar isso aos poucos e depois também nos demais encontros vamos reforçando esses aspectos, não é mesmo, Alex? Porque é muita informação para um encontro só e para esse aspecto introdutório. Então, nós não vamos perder o vínculo com essas informações. Além dessa arquibancada que nós vemos aí, muitas com capacidade invejável de 30 mil espectadores, como a do Teatro Dionísio. Temos o Círculo Central, como destacou o professor Alex, onde ficava a orquestra, que seria esse espaço reservado ao coro, um elemento fundamental, um personagem coletivo presente invariavelmente nas tragédias. À frente nós temos algo que se assemelha ao palco, né? Essa edificação de nome esquene, né? Mas que passou a se chamar, né, em português, pode ser traduzido em outras línguas neolatinas, como a cena, né? A cena, onde se desenrola essa cena. Então, era um edifício cenário. Aí ele está desconstruído, né? Está em ruínas. Alex, se você puder voltar naquela imagem do teatro de Dionísio, nós vamos perceber que há uma construção, né? Ainda que está de pé ali por trás, né? É um muro, mas ainda está de pé ali e dá para perceber mais essa edificação à frente do público, não é? Tem um plano esquemático aqui também, que eu acho que dá... Eu sei, eu só queria mostrar primeiro essas linhas, não, depois a gente chega lá, tá bom? E aí a gente vai fixando, Alex, vai fixando um pouco mais essas informações. Então, para ilustrar o que nós estamos dizendo, nós vamos exibir um vídeo curtinho, dá uns 5 minutinhos de vídeo, sobre o Teatro Epidauro, que ele entra, né, no hall desses teatros antigos, que continuam ainda, mesmo que em ruína, né, disponíveis aí como patrimônio da humanidade. E ele fica em Argólida, né, nas proximidades de Atenas. Então, pode veicular o vídeo, Alex. Bom, é mais para ilustrar o teatro grego e essa reconstrução por vídeo, mostrando para a gente, de um modo geral, como era essa estrutura, apesar de haver algumas imprecisões, não é mesmo, Alex? Nesse pequeno vídeo, porque ele faz uso indistinto, né, da palavra palco, não era a palavra empregada para isso, né? Havia outras denominações e os lugares ali parece que não estão muito bem delimitados, né? Essa arena central ali, né, circular ou semicircular, não era propriamente o palco, né, como ele se refere ali. Então, é preciso tomar cuidado também. Mas o vídeo servia mais para essa ilustração também. Alex, passa agora para a próxima imagem. Sim, agora aí essa é bem esquemática, né? E aí a gente pode visualizar. Deixa eu só fazer um rápido, então, para reforçar, então, isso que o Rafael disse, entender melhor aqui alguma coisa da arquitetura do teatro.
essa imagem esquemática aqui mostra como é que era a coisa, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo... cadê? Não consigo. Então, dá para ver Opa. Dá para ver o meu mouse aí na tela? Sim, dá para ver, Alex. Então tá bom. Essa parte central aqui, então, era chamado de orquestra, que a gente poderia traduzir por lugar de dança, ou lugar de dançar, para ser mais preciso do ponto de vista gramatical, né? Lugar de dançar, porque o coro fazia a sua evolução aqui. Como nós veremos, né, o coro ele fazia a evolução cantando e dançando. Esta peça no centro aqui era o altar de Dionísio, ok? Aí você tem esse prédio aqui, ó, o conjunto se chama esquene, né, que é aquilo que o Rafael falou, né, que seria a cena, né? Tanto é que a palavra, daí que deriva palavras como cena, cenário, cenografia, coisa do tipo, né? Aí aqui na esquene você vê que ela tem o que ele está chamando uma espécie de terraço aqui, né? Esse terraço aqui era onde, na verdade, a ação da peça ocorria. Então, olha só, o coro ficava aqui e os artistas que representavam a ação, né, e que participavam do diálogo, ficavam nesta parte aqui, que se chamava proskenion, como seria assim, em frente à skene, né, que está em frente aqui, ou também logeion, que pode ser traduzido como o lugar de falar. Então, note como os gregos eram muito criativos no nome dos lugares, né? Lugar de dançar, lugar de falar. Para distinguir bem cada lugar. Exatamente, né? E aí, como eu procurei observar anteriormente, né? Note que a representação teatral ocorria em 2 lugares. Aqui, os atores dialogavam e desenvolviam a ação, e aqui o coro fazia a sua evolução. E, às vezes, a depender da peça, isso varia um pouco, né? Havia uma interação entre os artistas que ficavam aqui no proskenion e o coro, e o corifeu, que era o líder do coro, que ficava aqui na skene, desculpa, na orquestra, né? Interessante, Alex, ali nesse térreo, né, onde fica a orquestra, nós temos 2 laterais, são os párodos, né, nas laterais do térreo, aí serviam para a entrada da plateia, ou seja, a plateia passava por ali, e também do coro. Também do coro. Né, se distinguindo daqueles que fariam a representação, né, dos atores que fariam a representação na própria skene, né, nesse edifício. Sim, aí dentro da skene tinha como se fossem os camarins, né? A parte... Isso, era a parte de preparação, né? E o próprio cenário também, nós vamos falar aqui, tem alguns recursos interessantes que eles utilizavam também. Então, para ocupar o seu lugar, né, o espectador ele subia por essas escadas, até as escadas têm uns nomes, né, Alex? Em grego, então a gente pode chegar a esse nível de detalhe. E chegavam ali na arquibancada, eles podiam também circular por ali, escolher o seu assento, né? Ou seja, já entravam nesse clima, né? Desse culto que ia se realizar ali e nessa representação teatral. Por cima da skene era comum haver uma plataforma aérea, como nós vimos ali nesse vídeo, né? Para suspensão dos atores pelo ar. Olha só que coisa fascinante, né? Içar o ator ali, ele poder, né? Fazer essa representação ali aérea. Seria o que hoje nós conhecemos como esse Deus ex machina, né? Essa intervenção, né, divina que acontece durante a peça. E não era incomum, não é mesmo, Alex? Como a gente vai ver em várias tragédias. A aparição desses seres mitológicos ou dos deuses se daria por meio desse recurso para se diferenciar dos personagens mais humanos. Então, vejam só, o nível, né, de tecnologia embutida, né, em todo esse maquinário que faz essa dinâmica acontecer dentro da tragédia. E até mesmo o telhado da skene, desse edifício, estão vendo lá um telhado bonito? Colonial, eu nem sei se era um telhado colonial. Acho que não. Muito provavelmente não. Mas, enfim, é só uma ilustração. Serve como um plano, né, e um espaço para fins teatrais também. Poderia funcionar ali como uma tribuna dos deuses, né? E aí é algo mais aéreo também, está num outro plano, né? É interessante ver essa perspectiva dos planos, né? O coro, algo que se liga mesmo mais ali à própria população, né? O público que está ali, né? Está no mesmo patamar praticamente, e aí vão subindo os planos, né? Da encenação.
Outro aspecto que chama atenção são os cenários, né? A própria Skene já sugeria ser o pórtico de um palácio. Então já estava pronto ali o pórtico do palácio. Então muitas tragédias, né, nós vemos aí se passando nesse ambiente. Por quê? Já estava ali edificado, já estava pronto. Não precisava de outro cenário. Só um minutinho. Para quem Diga. estava na tertúlia passada, nós encerramos fazendo a leitura da tragédia Édipo Rei. Não sei se vocês se lembram, mas a ação se passa na frente do palácio do rei. Por quê, né? Por que na frente do palácio? E não raro se usavam também pinturas, né, em painéis para representar algumas perspectivas. Então, aquilo que apareceu no vídeo de um painel, né, que compunha o cenário, também era possível de ser efetivada aí nesse ambiente. Outra coisa que me surpreendeu também nas leituras que eu fui fazendo a respeito desse tema é que existiam várias outras, né, tecnologias, inclusive desses painéis que eram painéis móveis. Eles não ficavam só estáticos ali, né? Eles poderiam girar e cada face desse painel apresentar uma nova paisagem. Ou seja, houve uma mudança ali no cenário, na cena, no episódio, e aí também tem um nome para isso, periaktoi. Não sei se estou pronunciando direito, os gregos antigos que me perdoem. E um outro elemento que também me chamou a atenção. Rafael, o periaktoi, não sei se vocês sabem, mas ele foi usado, hoje não, porque hoje você tem recursos mais avançados, mas ele foi usado durante um tempo na publicidade. Aqui em Brasília eu cheguei a ver alguns outdoors em que você tinha o seguinte, o que é? É como se fosse um prisma, né, triangular, né? Sim. E cada face dele você tinha um painel formado por várias prismas, né? Então você girava todos os prismas e aí eles formavam uma nova superfície onde havia uma certa imagem. Aí, excelente exemplo, é justamente isso. Exatamente, é o mesmo equipamento. Então, os gregos usavam para fazer as suas representações teatrais e nós usamos para vender Cheetos, Doritos e coisas do tipo. E praticamente não usamos mais em representações teatrais. E tem um outro elemento móvel para pôr em cena um acontecimento ocorrido no interior de um palácio. A pronúncia, né? Equiklema. Eu busquei um exemplo, Alex, interessante no livro do Pierre Grimal, que é o Teatro Antigo. Ele fala sobre esse elemento em relação à peça de Sófocles, Héracles, em que por meio dessa tecnologia era possível, né, a plateia vislumbrar, assim, com um pouquinho mais, né, de exatidão, o que se passaria dentro do palácio, algo que não está sendo visto, ou seja, é algo que tinha mais profundidade, vamos dizer assim, né, como se estivesse apontando para dentro desse edifício. Então, é um episódio, para quem participou da última tertúlia, sabe do que nós estamos falando, são os cadáveres dos filhos de Héracles, o momento em que ele assassina no interior do palácio seus próprios filhos e vai carregar consigo esse sentimento de culpa pelos 12 trabalhos que ele vai realizar, né? Os 12 trabalhos de Hércules, né? Héracles ou Hércules. Depende da mitologia, se é grega ou se é romana. Lembrando também, Rafael, que na Édipo Rei, por exemplo, tanto o suicídio de Jocasta como a autoflagelação de Édipo ocorre no interior do palácio. Exato. Nós não temos acesso a isso. Como é que nós sabemos disso? Um mensageiro que vem, ou na verdade um criado nesse caso, serviçal, né? Que conta, narra o que aconteceu lá dentro. Então note como isso é importante a gente notar que voltando para exemplificar já aquilo que eu disse, né? Quer dizer, o texto teatral ali ele está sendo determinado por uma limitação técnica. Bem, nós não temos que representar o que acontece dentro. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, o cara vai lá para dentro, entra dentro da Skene, depois sai de lá um serviçal e narra para o público o que aconteceu lá dentro. Perfeito. Perfeito. E um outro aspecto agora, já para fechar essa minha parte, Alex, porque logo mais eu também terei que me ausentar e vou ter que assistir depois a gravação, sobre as indumentárias utilizadas, de que são exemplos as máscaras que estão aí no próximo slide. Então, são algumas máscaras
empregadas durante as representações teatrais, especialmente as tragédias, né? Tentamos nos concentrar em buscar imagens na internet de representações das tragédias e não das comédias. Comédias tem várias outras também. Então, usadas em cena pelos atores durante a encenação das peças. E eu acho interessante aqui destacar de novo, Alex, aí a Ana Rosa perguntando se é de cerâmica, né? Então, eu encontrei essas máscaras de diferentes materiais, Ana. Não estão comigo, não, essas máscaras, né? Parece que assim, eu encontrei, né? Fica parecendo que eu fui até lá e... Não, essa que está à esquerda, né? Alex, você pode passar aí o mouse em cima? Esse senhor barbudo aqui, de cabelos encaracolados. Pelo que eu encontrei, é feita de cobre essa. De cobre, né? Essa, imagino... essa do meio, de terracota. Seria assim, né? Eu não saberia bem explicar, se o Alex se quiser, se souber, né? É um material, assim, meio arenoso, né? Uhum. Muito uma coisa assim, um pau a pique, né? Uma coisa assim, né? Isso, algo assim como argila, né? Argila, É um tipo de coisa que é próximo da cerâmica, né? Mais próximo da cerâmica, exatamente. E na descrição de algumas dessas imagens que estão disponíveis em museus, né? Museu Britânico, museus em Atenas também que guardam, né, esses objetos, que tem essa descrição de que material que é feito e até da dimensão, para a gente ter uma ideia, né? E conceber mais ou menos que material seria esse. Então, eram materiais, alguns desses até frágeis, né? Talvez para ser utilizado ali quase que de forma descartável. E aí, o que eu ia dizer para encerrar aqui essa primeira parte, Alex, é uma citação lá do Mário da Gama Cury novamente. Olha o que ele diz para a gente. Tudo no teatro grego tinha de ser colossal. Nós vimos, né? A arquitetura realmente assim surpreende, né? De tirar o fôlego. Eu acredito que se formos lá presencialmente, ficaríamos assim realmente bastante surpresos, né? Com essa engenhosidade dos gregos de produzir, né, algo tão dessa magnitude e tão complexa, né? E de uma arquitetura de tantas exatidões, não é? E então o teatro grego ele é colossal, escultural e quase estático. Então, essa dinâmica que a gente pensa de um teatro hoje, né, mais livre, mais solto, não é muito o que nós encontramos lá na Grécia. A gente também não pode, né, criar essa expectativa de que era algo muito parecido com o que vemos hoje, ou na teledramaturgia, não é bem isso. Não é? Então, esses componentes que nós fomos destacando já dão algumas ideias também para nós. A Andréia parece que fez uma intervenção, deixa eu ver se eu consigo ler. A ideia da música como instrumento de cura permanece na cultura grega. Nossa cultura tem resquícios desse conhecimento? Resquícios desse conhecimento temos. A própria musicoterapia é um exemplo disso, né? Tratamentos através da música, tratamentos alternativos, mas que tem, sim, a sua eficácia. Agora, se a ideia de música como instrumento de cura permanece na cultura grega, talvez seja algo semelhante ao que nós estamos destacando em relação à musicoterapia, e não exatamente a mitologia grega, né? Uhum. Então, continuando aqui com a... Por nada, André, por nada. Tudo no teatro grego tinha de ser colossal, escultural e quase estático. Mas os gregos possuíam um senso de proporção e de propriedade tão refinado que ajustavam perfeitamente sua arte a essas imitações. Imitações também aqui no sentido da representação, né? Essa palavra é muito forte, né? Para o teatro, para a literatura, para as artes de um modo geral. A imitação, a mímese, a representação são palavras que comumente nós utilizamos para descrever esses fenômenos artísticos, não é mesmo? Porque é uma tentativa de representação de uma realidade. Então, são imitações. Os atores elevavam a estatura recorrendo a calçados de solado grosso, coturnos. Então, para parecer um pouquinho mais alto, usavam-se lá também os seus coturnos. Usavam máscaras e dispositivos especiais adaptados à abertura da boca das máscaras. Vejam, nessa imagem que está na tela aí, como é que são as bocas, né? Tem uma ali que é uma boquinha um pouquinho mais xoxa ali, né? Mas... talvez essa não fosse boa ali para um ator, né, que precisava dizer alguma coisa em cena, né? Destinados a dar ressonância à voz. Então, até essa abertura proporcionava também uma propagação maior desse som. Desculpa, Rafael. Inclusive, essa máscara aqui, ó, esse formato aqui que a barba dele assume,
né? Me parece claramente um formato que já é projetado para favorecer a ressonância, né? Sim, Então, note como, né, até isso aí vai, de algum modo, até isso é pensado, né? Quer dizer, também a máscara como um meio de favorecer a projeção da voz. perfeitamente. Então, voltando um pouquinho aqui no nosso, na nossa linha de raciocínio e disposição, o que nós falamos sobre o teatro, né, como uma tríade, é realmente isso, né? O teatro não é só o texto. Então, nós temos que ter isso também aqui no nosso horizonte, né, Alex? A partir dessa tertúlia, a gente não vai ler só esses textos teatrais somente como texto, né? Nós vamos pensar também o que está sendo pensado para essa cena, não é? Para essa prática social que está uma amálgama, né? Uma conjunção de coisas ali, inclusive até esse aspecto da cura, não é? Ou seja, durante essas representações, né, se esperava algo como a catarse, né? Ao final, ou seja, é algo que modifica o ser, né? Que transforma o ser e que pode ser algo curador também, de grandes descobertas que nós realizamos sobre nós mesmos, né? Um processo de autoconhecimento para o ser humano. Então, vai muito além da religião e da arte. A indumentária era a roupagem tradicional dos festivais dionísicos. Longas vestes brilhantes que aumentavam a majestade dos atores, quando solenemente arrastadas, movimentadas. Todos os movimentos ostentavam a dignidade conveniente a heróis e semideuses e até deuses, que são os principais personagens dessas tramas. Então, por aqui eu interrompo, Alex, mas depois a gente pode voltar a comentar outros aspectos Beleza. também, porque a nossa fala aqui, as nossas exposições vão se cruzando, não é mesmo? Uhum. Inclusive, só uma curiosidade que eu descobri recentemente, a gente vai ver, né, Dionísio é o patrônimo da arte teatral, né, porque é do culto dele, né, que, pelo menos em tese, emerge a arte teatral, especialmente a tragédia. A comédia também, segundo Aristóteles, né, mas digamos assim, a tragédia parece um pouco mais segura, essa tese, e um dos epítetos de Dionísio era Catársios, né, da mesma família da palavra catarse, né? Estou com o tamanho do teatro, começo a ler. Estou impressionada com o tamanho do teatro, com o total imenso de lugares da plateia e a inteligência usada para desenvolvimento acústico precisa do local. Não, é sempre uma coisa assim mesmo desconcertante, né? Havia um outro recurso que eu me lembro que eu estudei isso, eu não consegui achar essa informação agora na literatura que eu li, mas quando eu fiz uma pesquisa sobre isso na UNB ainda, um recurso que eu descobri que parece que eles usavam também eram tonéis de água, que eles colocavam em certos pontos, porque eu não sei bem porquê, mas parece que há uma física que favorece, os tonéis funcionariam como uma espécie de amplificadores. Parecido, Alex, com o que eles mostram naquele vídeo, mas aquele vídeo parece ser uma caixa de ressonância, não é mesmo? Uhum. Viu? Ela é uma Quando eu caixa. olhei, Você eu chega pensei que fosse. próximo, você projeta a sua voz ali, ela vai, né, propagar, não é, muito mais amplamente do que se fosse aqui somente assim de viva voz, sem nenhum outro recurso, né? Então é possível mesmo pensar, né, em outros artifícios utilizados também para potencializar, não é, Uhum, a sim. acústica. Uhum. Bem, em relação à indumentária, né, que o Rafael falou, veja, eles usavam máscaras, eles usavam coturnos que aumentavam a sua dimensão e uma roupa que também acrescentava na sua dimensão, digamos assim. Então, a figura do ator, depois que ele estava todo paramentado, era uma figura que era visualmente muito maior, significativamente maior do que a sua figura mesma, né, do que o ator. Aí pense o seguinte, por que será isso? Bem, note que, além das razões próprias, digamos, da representação, tem a ver com isso que a Alê observou. Notem que quem sentava lá em cima, imagina você estar sentado lá em cima nos últimos lugares, né? Se a figura do ator que está lá na frente tem uma dimensão maior, nota, isso você consegue vê-la de modo mais bem definido. Então também havia essa função de dar maior visibilidade para o ator. Existe informação de quem elaborou. Nós temos tem um deles, se eu não me engano, é o Fídias. No vídeo é mencionado o Policleto.
Policleto, né? Sobre esse teatro de Epidauro. Uhum. Agora, sobre os outros teatros, eu não tenho informação e realmente não pesquisei a respeito. É possível que tenham aí algumas hipóteses, né, sobre consultores desses teatros. Eu estou quase certo que Fídias, que é um arquiteto ateniense famosíssimo, projetou o Teatro de Dioniso em Atena. Honestamente, eu não saberia dizer assim 100%. Não apostaria um braço, apostaria só um dedo. Que Fídias projetou um desse teatro. Então teríamos aí Fídias e o Policletes, né? Esses dois aí, pelo menos, você apostaria nós sabemos. Só uma máscara grega, né? Só uma máscara grega. Tem que arrancar um dedo. Exato. Bem, pessoal, alguém quer perguntar mais alguma coisa, fazer mais uma intervenção? Fique à vontade, né? Participação livre aqui. É bom ressaltar isso, né, Alex? É livre mesmo, né? Pode interromper a qualquer momento, não tem problema algum. Eu esqueci de informar isso, né? A participação pode ser pelo chat, como vocês estão fazendo, mas quem quiser também ficar à vontade e mostrar a sua bela voz aqui, pode abrir o microfone também e falar. Alguém se encoraja? Alex? Diga. Como eu havia combinado com você, eu conseguiria ficar somente até às 5. Já passou um pouquinho, eu vou precisar sair, eu vou me despedir de vocês. Vou tentar acompanhar de alguma forma, às vezes como ouvinte, né? Vou estar no trânsito, quem sabe eu consiga, mas é mais provável que eu assista depois a gravação. Beleza. Tá, nos vemos, então, na próxima semana. Tá certo. A Gislane está perguntando, professor, será que eles usaram dados no que divulgar, falar? Eu não entendi, Gislane, sua pergunta. Será que eles existe alguma censura, né, Alex? Sim. Excelente questão, né? Vamos recolocar essa questão quando eu estiver falando um pouco mais à frente sobre as relações da tragédia com o mito e a religião. Eu acho que ela se encaixa melhor nesse ponto aí. A gente pode tentar dar uma Por isso que na minha fala eu também ressaltei esse aspecto político. Existe sim uma atuação estatal ali para proporcionar, né, tanto o surgimento, mas também a realização dessas peças, né, dessas tragédias, né, os concursos trágicos. Então, tem uma série de elementos aí que nós podemos ver aí o braço, né, do Estado, que pode, sim, suscitar, né, algo em relação a isso que nós chamamos, né, como censura. Mas de antemão, eu acho que... né, Alex, sobre os temas a serem abordados, né, que giram em torno aos heróis, aos mitos. Sim. De antemão, eu arriscaria dizer o seguinte, não arriscaria dizer, eu posso afirmar o seguinte, né, de toda a literatura que eu já li sobre tragédia e teatro, eu nunca vi nenhum autor reportar a ideia de uma censura deliberada. Assim, digamos, olha, uma peça foi censurada porque o sujeito disse alguma coisa e tal. Eu nunca vi nada a respeito disso, né? Agora que existiam regras para a composição e elaboração, isso sem dúvida, não é, Alex? Existiam regras... Pode confundir uma coisa com a outra, não é? Sim, existiam regras e existiam também, digamos assim, uma espécie o repertório temático, ele adivinha da mitologia, e por essa razão havia, obviamente, uma ligação das tragédias, das suas representações, com a religião. E a religião é de caráter cívico. Temos que lembrar que na Grécia a religião tinha um caráter também cívico. Havia até quem diga que há duas religiões na Grécia, né? A religião cívica, que é a religião dos olímpicos, dos deuses olímpicos, ou olimpianos, e uma religião mais de caráter mais privado e de caráter mais místico, que era as religiões dos mistérios, né? Que inclusive tinha até mais de uma das religiões dos mistérios. Então, eu diria o seguinte, bem, se havia uma censura deliberada, não tenho notícia, não vi nada na literatura até o momento que eu li, né? Mas é claro, é assim como, por exemplo, esse espaço aqui. Existe algum tipo de censura aqui? Deliberada? Não, mas todos nós sabemos que existe uma certa etiqueta para a gente uma classificação indicativa. Uma classificação indicativa, né? Então, por exemplo, eu não me comunico aqui da forma como eu me comunico em certos outros ambientes. Então, é claro que havia isso. Né? Só que isso não é a mesma coisa que censura, a gente não pode confundir, né? Digamos, a etiqueta pública associada à comunicação e censura, embora essas coisas às vezes possam se confundir mesmo, ou elas possam estar
muito próximas. Não sei se respondi, Gislane. Espero que tenha nos dado algumas indicações. Bem, vamos avançar então. Falou, Rafael? Então, até mais. Eu vou ter que ser obrigado a fazer o seguinte: eu preparei aqui uma exposição para falar sobre vários aspectos sobre a história da tragédia, mas eu procurei adiantar alguma coisa aqui na parte do Rafael, e como ele também já fez algumas exposições, eu vou dar uma acelerada aqui na minha exposição, senão fico com medo da gente não conseguir concluir. A Ana Firmino disse assim: era uma forma de interação social também, porque eu lembro de ler sobre a imagem de Sócrates com as peças de Aristófanes. Exatamente. Só lembrando que Aristófanes era um comediógrafo. Então, acho que tinha um interesse político por trás. Não, sim, certamente. Havia interesses políticos, né? Como o professor Rafael observou, a própria tragédia, o próprio culto a Dionísio, ele foi incentivado por Pisístrato, um tirano. Né? Inclusive, aqui para a gente afirmar, né? A palavra tirano na Grécia não tem o significado que ela tem hoje para a gente, ok? Na verdade, era quase o contrário disso, né? Eu vou até colocar aqui a foto, ó, esse aqui é o Pisístrato, né? Era o tirano que, entre outras coisas, favoreceu o culto a Dionísio, só que note, um tirano era um rei não hereditário. E por essa razão, como ele, em certa medida, entrava em conflito com as aristocracias que o precederam, ele precisava se apoiar sobre as camadas mais amplas da sociedade. Então, por isso, ele procurou promover artes e grandes festivais. E com os tiranos, a arte é popularizada. Ao contrário do que a gente possa pensar, há uma popularização da arte. Bem, então é bom que a gente já cumpriu aí uma parte aí do que eu ia falar sobre a tragédia e a tirania, né? Vamos avançar aqui, então. Uma coisa importantíssima para a gente poder entender a tragédia e o seu desenvolvimento é compreender o papel dos festivais dionisíacos, o papel que esses festivais desempenharam nesse desenvolvimento. Eu vou pedir para a Maria me ajudar aí, se alguém se manifestar no chat, para ela me avisar, porque eu vou passar para uma outra tela aqui onde tem algumas anotações, então eu não vou acompanhar diretamente o chat, tá? Chá comigo. Beleza. Notem, havia vários festivais, né, na Grécia, e na região da Ática, ali onde estava Atenas, que inclusive é bom que se diga, né, é quase um consenso, eu diria que quase não, é um consenso entre os estudiosos que o teatro e a tragédia gregas, eles são obra dos atenienses. A gente fala dos gregos, mas mais especificamente eles são obra dos atenienses, né? E aí, nessa região da Ática, havia alguns festivais. As Panateneias, que era um festival em honra à deusa Palas Atenas, né, que era a patrônoma da cidade, né? A Lenéia, que eram os festivais da Vindima, e um dos principais festivais de toda a Grécia, eu arriscaria dizer, que era a Dionísia Urbana. Eram festivais em honra ao deus Dionísio, que, como eu disse, foram instituídos por Pisístrato, em 537 aproximadamente, a.C., eles se realizavam mais ou menos ali, no período de março ou abril. Isso do nosso calendário, né? Na época o calendário não era assim, inclusive março e abril era mais para o final do ano deles lá. Mais para o meio do ano, se não me engano. Inicialmente, nesse festival, apenas as tragédias participavam das competições. Depois, tempos mais tarde, eles também incorporaram as comédias. O festival durava 6 dias. No primeiro dia você tinha procissões e cerimônias de abertura, inclusive essa imagem que vocês estão vendo aí é uma procissão de abertura, mas não é das Dionísias, porque eu não achei, é uma procissão de abertura das Panateneias, que era um outro festival, né? No segundo dia, você tinha os concursos de ditirambos, falaremos um pouco mais dos ditirambos daqui a pouco, porque eles são importantes no desenvolvimento da tragédia. No terceiro dia, o concurso das comédias, onde se apresentavam 5 autores, e aí você tinha o quarto, o quinto e o sexto dia dedicados ao concurso das tragédias, com obras de 3 autores. Notem a importância que as tragédias tinham nesse festival, gente. Elas ocupavam metade do festival. Dos 6 dias, 3 eram destinadas à apresentação de tragédias. Né? Isso demonstra a capital importância desse gênero de arte dramática que se desenvolveu na Grécia. Como eu disse, eram 3 artistas que se apresentavam. Só que esses 3 artistas, eles não eram
selecionados no festival. Eles eram pré-selecionados 6 meses antes, e aí eles, depois dessa pré-seleção, eles se apresentavam no festival e o festival premiava o primeiro, o segundo e o terceiro colocados. A Gislane perguntou assim: então, no teatro, os valores por meio dos festivais eram propagados na sociedade grega e não só no entretenimento. Perfeito, Gislane. O teatro, assim como o festival de conjunto, era uma espécie de grande reunião da coletividade. Era um evento de porte coletivo e que você tinha uma vez por ano, né, pelo menos. Havia alguns festivais que eram quadrienais, né? Em que você tinha, por exemplo, a representação de certos temas da mitologia grega, né, para toda a comunidade. Então, certamente, os festivais eram organizados pelo Estado, parcialmente patrocinados pelo Estado e parcialmente patrocinados pelos homens mais ricos de Atenas. O teatro tem valor parecido com a Ilíada e a Odisseia, de código de conduta? Boa pergunta. Eu diria o seguinte, que a Ilíada e a Odisseia, eles estariam, para a cultura grega, mais ou menos, tá bom? Bem mais ou menos mesmo, porque eu não quero fazer uma analogia muito dura, digamos assim. Mais ou menos como a Bíblia estaria para as civilizações cristãs, né, ocidentais cristãs. Era na Ilíada e na Odisseia que você tinha, de fato, uma espécie da história mítica canônica. Havia também os cânones da religião, e também ela era utilizada como o exemplário das virtudes para os gregos. As tragédias não eram exatamente isso. As tragédias, o que elas faziam, na verdade, eram retomar temas que foram tratados, que apareceram nos gêneros épicos, né, Ilíada e Odisseia, e colocá-los sob uma nova luz, mas uma luz crítica, né, colocá-los em um diálogo crítico. A gente vai ver, por exemplo, que em muitas tragédias você tem a representação de deuses de um modo, digamos assim, até pouco religioso, ou pelo menos pouco favorável. Por exemplo, a gente vai realizar aqui a leitura de Prometeu Acorrentado, né, do Ésquilo. E veremos como a figura de Zeus aparece nesta peça de um modo, eu diria pelo menos assim, razoavelmente desfavorável em relação ao Prometeu, que é o protagonista da peça. Então, se a Ilíada e a Odisseia estariam mais para esse código de conduta, para usar aqui a sua expressão, eu acho que as tragédias estariam mais como uma espécie de comentário crítico desse código de conduta. Por isso eu acho, inclusive, o seu poder, né, ainda hoje. Uma das razões. Bem, então, em relação aos festivais, alguma dúvida? Bem, avancemos, então. Aqui vamos falar um pouco sobre a relação da tragédia com os ritos, né? Segundo Aristóteles, a tragédia surgiu da improvisação, aí citando agora Aristóteles, né, daqueles que conduziam o ditirambo. E o que era o ditirambo? O ditirambo era um tipo de rito em que haviam cantos narrativos, ou seja, cantos que contavam uma certa história, né? Tinha um caráter ritual, né, obviamente, porque eles estavam ligados à parte do ritual de Dionísio, e eram executados por um coro de homens e meninos. Aproximadamente não, né? Segundo consta, parece que era como que uma convenção, 50 coreutas, né? Coreutas são os membros do coro, né? Os cantos eram executados com a companhia de dança em formação circular, né? Então, notem que coisa interessante, né? Tem todo aí um aspecto ritual já no ditirambo, e tem um elemento fundamental para o desenvolvimento da tragédia, que é o coro, como nós veremos, né? O coro da tragédia é o que aparentemente nós podemos colocar como uma boa hipótese, né? Ele evolui do coro do ditirambo. Na tragédia, o coro não será formado por 50 coreutas, né? Será um número mais reduzido. Salvo engano, 15 coreutas. Eu vou ler um trechinho aqui, um fragmento da Bárbara Leodoro,
que faz eu acho assim, um trecho que faz uma excelente observação sobre essa relação que existe entre a tragédia, de um lado, e os ritos, né, como a ligação genética que existe entre os dois. Minuto. Ó, embora os antigos rituais não sejam a fonte direta do advento da tragédia, sua encenação forneceu elementos que puderam ser aproveitados e adaptados para a apresentação da nova arte. Mas o que aconteceu em Atenas é que alguém teve uma ideia absolutamente nova: usar todos os elementos usados nos rituais, ou seja, o ator, a máscara, a ação e o diálogo, não para reafirmar uma crença ou comemorar algum feito, mas sim dizer algo novo ou dar nova interpretação a algo já conhecido. Então, aquilo que o professor Rafael, né, falou, você pode ver elementos teatrais, por exemplo, no ditirambo, você pode ver certos elementos teatrais em vários ritos, mas o teatro, tal como nós o conhecemos, né, ele exige uma espécie de esforço próprio para interpretar algo novo. Esforço para você contar uma história não da forma protocolar e cerimonial que é própria dos ritos religiosos. A Ana falou que hoje é chamado de coralista, né, quem participa do coro. E corista, o que seria corista? O corista não é quem participa do coro também? É outra palavra? Se enganou, né? Então eu acho que é corista. Mas não sei, talvez também tenha aí o tal do coralista, né? Pessoal, alguma observação até aqui? Não? Bem, então eu queria só fazer aqui umas palavras finais dessa parte aqui, para que a gente possa pesar a importância de um elemento que eu acho, assim, essa é uma reflexão que eu fiz aqui a partir das leituras, né? Eu acho que um dos elementos assim, que foi muito determinante para o desenvolvimento da tragédia, do teatro como um todo, na verdade, e da tragédia especificamente, foram os concursos instituídos no interior desses festivais, né? Então, a minha tese é de que, provavelmente, né, o gesto singular mais importante para o desenvolvimento do teatro e da tragédia foram os concursos. Por quê? Vejam, primeiro, as peças nesses concursos possuíam uma audiência cativa, ou seja, aquilo era um festival para toda a comunidade, e toda a comunidade ia participar de uma encenação que era, digamos assim, metade teatro, metade culto. Então havia uma espécie de obrigação religiosa associada àquilo. Então você tinha uma audiência cativa. Em segundo lugar, as montagens contavam com financiamento garantido. Os tragediógrafos que eram selecionados, eles tinham a garantia, né, de que eles teriam os membros do coro pago pelo Estado, o Estado pagava os coros, pagava também os atores, e o restante dos custos ficavam a cargo de um homem rico selecionado previamente. Então ele tinha o financiamento garantido. Os tragediógrafos deveriam se esforçar para compor uma obra superior à dos concorrentes. Então note que você impõe, então, no concurso, uma espécie de força para que você possa fazer o melhor, né? Aperfeiçoar aquela arte, né? E por fim, a apreciação das obras com o objetivo de premiar as melhores impõe o desenvolvimento de uma audiência crítica. As obras eram julgadas, e é interessante que em um dos trechos do texto da Bárbara Eleodoro, né, ela fala da reação da plateia. E, embora, digamos, aquilo estivesse no interior de um festival que tinha caráter religioso, a plateia reagia de forma bastante intensa às peças. Ela não ficava lá assim assistindo a peça como, por exemplo, nós assistiríamos a Paixão de Cristo, né? De forma um pouco mais contida, né? Mais cerimoniosa. Não. Eles vaiavam, eles aplaudiam, jogavam coisas nos artistas e coisas do tipo, né? Então, era isso, obviamente, ia formando assim uma resposta
para o tragediógrafo. Ixi, isso aqui que eu fiz não funcionou muito bem, isso aqui já funcionou melhor. Bem, então, tudo isso conforma uma situação oportuna para, em primeiro lugar, você assegurar a exploração das possibilidades teatrais, já que a pessoa era forçada, né, a produzir algo novo, né, a tentar superar o seu concorrente. E, em segundo lugar, canonizar tanto as realizações mais importantes, como também os recursos cênicos que davam certo. Então, obviamente, se você usasse lá um recurso e isso causasse um frisson na plateia, então esse recurso aqui é um recurso interessante. Então, ele provavelmente se repetiria em outras peças, e aí você inicia esse processo de canonização de uma certa forma, né? Eu vou ter que, gente, pular essa parte aqui, eu ia falar um pouco sobre a relação da tragédia e do mito, mas eu vou deixar para tentar tratar isso aí quando a gente estiver fazendo a leitura das tragédias, né, para não tomar muito tempo, porque eu estou vendo que a gente está com um tempo bem avançado. E vou avançar aqui agora para os elementos narrativos da tragédia, que aqui é importante a gente começar a entender como que a tragédia se organiza, do ponto de vista da sua estrutura narrativa, né, para que a gente possa fazer uma leitura mais proveitosa. Há 3 elementos importantes para a gente aqui desenvolver. O ator e a atuação, o coro e o diálogo, né? Vou falar brevemente sobre cada um deles, ok? Bem, primeiro, em relação ao ator, né? Não havia... Thespis é considerado o primeiro corifeu, né, líder de coro, que se destaca, digamos assim, do coro e forma um primeiro ator. Depois, Ésquilo acrescenta um segundo ator e Sófocles o terceiro. E aí, pronto, digamos assim, a evolução do número de personagens encerra mais ou menos aí. Há algumas peças que aparentemente você utilizou mais de 3 atores, até 4 autores, mas elas são mais raras. Então, o que a gente vai ver é que, via de regra, você tem 3, entre 2 e 3 personagens em cena contracenando. É claro, isso também tem a ver com a limitação do espaço, como nós vimos lá, o lugar de representação não era um lugar onde cabia muita gente, e isso também tem relação com um outro elemento da narrativa trágica, que é o diálogo. Porque, veja, para que um diálogo, para que a representação de um diálogo seja expressiva e compreensível, não dá para você colocar muita gente no diálogo. Um diálogo com 5, 6 pessoas vai exigir demais, né, da audiência para ela poder acompanhar o fio da meada. Então isso também tem a ver com o próprio fato da centralidade do diálogo. A Andréa disse assim: o desenvolvimento do teatro tem alguma presunção científica de ação sobre as pessoas que assistiam? Mensagem subliminar, controle psicológico, estudo das emoções, reações. Andréa, eu duvido muito. Eu acho que até seria, digamos assim, como você fazer retroagir para a Grécia Antiga, né, um agente da KGB ou da CIA para ser tragediógrafo, entendeu? Porque controle psicológico, mensagens subliminares, isso tudo são concepções muitíssimo recentes que nós desenvolvemos, né? É claro, a gente pode pensar que, você pode pensar, não, tudo bem, eles faziam isso sem consciência disso. Bem, nesse sentido, a gente pode dizer que sim, mas nesse sentido a coisa fica muito aberta. Então eu poderia dizer, por exemplo, que em uma igreja o que está acontecendo ali é a inserção de mensagens subliminares, o controle psicológico? Pode, mas não é uma descrição muito, eu acho que não é uma descrição muito boa do processo. Então, assim, eu diria que não. De forma alguma, aquilo ali era feito para controlar a população, entendeu? Agora, é claro que isso tem digamos assim, a gente pode dizer que era uma atividade que, como várias outras, tem um efeito ideológico. Né? A religião tem efeito ideológico, a política, o discurso político tem efeitos ideológicos, o discurso religioso, claro que tem, o discurso literário também tem. Né? Então, que eles tivessem algum tipo de efeito nesse sentido, de, por exemplo, conformar uma unidade comunitária, por exemplo, certamente tinha, porque, inclusive, ele se ocupava de uma matéria muito importante para a identidade da comunidade, que era o mito. Entendeu? Voltemos aqui, então, né?
Então, note como o número de artistas, o número de atores não poderia ser muito grande, também por conta da centralidade do diálogo, né? Outra coisa também, né, interessante sobre a forma, digamos assim, as características da atuação, é que como havia aquela distância muito grande entre os atores que estavam encenando e as pessoas que sentavam mais distantes, né, isso tornava, como a Bárbara Eliodoro diz, né, tornava impraticável qualquer estilo de interpretação que recorresse a expressões faciais. Hoje, se você vai num teatro pequeno e reduzido, como por exemplo no CCBB, você assiste uma peça, mesmo que você esteja lá no final, a não ser que você seja como eu, tenha um problema de vista, de miopia, mas se você está de óculos, você consegue ver a expressão do autor. Então, a possibilidade de você ver a expressão do autor aumenta digamos assim, as possibilidades de estilo interpretativo. Então, o ator pode se servir da sua expressão para poder comunicar alguma coisa. Então, inclusive, ele pode, inclusive, se servir da expressão e, assim, abrir mão do diálogo. Por exemplo, uma coisa que a gente vai ver é que é muito comum que, durante o diálogo, os personagens, eles narrem o que eles estão sentindo. Eles narrem o que está passando dentro deles. Eu estou angustiado, né? Eu estou desesperado, eu estou ficando preocupado. Não sei se vocês lembram na peça de Édipo, né? Quando Jocasta faz uma intervenção e ele diz assim, estou ficando muito preocupado com o que pode vir. Ele vai manifestando verbalmente o seu estado psicológico interior, porque ele não podia fazer isso por meio da expressão. Obviamente seria impraticável. Então note como, mais uma vez, uma certa limitação técnica vai determinar também uma certa característica do texto literário. Então a gente olha o texto assim e fala, nossa, mas por que o sujeito, em vez de falar isso, né, por que ele não serviu da expressão? Porque não era possível, era impraticável isso, dado as dimensões do teatro. As máscaras, como o professor Rafael, né, frisou, elas, além das funções que elas tinham ali, elas também serviam para realçar certas características principais da personagem, né? Às vezes, inclusive, as máscaras poderiam ser trocadas no curso do espetáculo. Então, por exemplo, Édipo troca de máscara quando ele tira os próprios olhos. Então, ele aparece com uma outra máscara. Okay? Aí você pensa o seguinte, gente, você imagina como é que o artista está lá em cima de um espaço curto, um espaço que não era muito amplo, ele está com uma máscara que devia pesar um pouco, ele está com coturno, ele está também com uma roupa muito majestosa, grande. Você imagina assim, quais eram as suas possibilidades de movimentação? O Rafael citou ali um trecho do Mário Gamakuri, onde ele usa a palavra, né, estatutária, né? Ou seja, os movimentos tinham esse caráter de estátuas, né? Era como se fosse estátuas se movimentando, porque a figura toda, inclusive, com a sua indumentária, era uma figura majestosa, grande, mas era também, para o ator que estava lá dentro, a movimentação se tornava muito mais difícil. A movimentação sobre aquele espaço, contando que você dividia aquele espaço, era muito limitada. Então, isso também explicaria, né, por que essa representação ela precisava observar esse caráter estatutário, né, esse caráter de estátua, né, esse caráter assim meio que para a gente soa como cerimonioso, né, como protocolar, mas que também tem a ver com as próprias limitações impostas por toda aquela indumentária. Bem, então é isso sobre o ator, né? Vamos avançar aqui para falar um pouco agora sobre um elemento importantíssimo da tragédia, que é o coro, né? O coro ele tem inclusive funções estruturais, como nós veremos mais à frente, né? Como eu já disse, o coro atuava na orquestra, que é esse espaço aqui, né? Como eu já disse, né? É o lugar de dançar, né? Era formado por 15 coreutas, e esses 15 coreutas poderiam se dividir em 2 grupos de 7. Como, aliás, inclusive aparece aqui na representação, eles estão, né? Ó, tem 1, 2, 3... Exatamente, tem 7 coreutas de um lado, 7 do outro.
Ele tinha um líder, que era o corifeu, e o corifeu, ele podia falar individualmente. Então, muitas vezes, o corifeu, ele era aproveitado como se fosse uma espécie de quarto ator, né? Algumas vezes, inclusive, ele poderia até subir lá no proscênion, né, ou no logeon, a parte lá onde a ação se dava. E algumas vezes ele subia. O coro jamais subia, até porque nem havia espaço para ele, né? Mas o coro também, às vezes, dialogava com os personagens. Por exemplo, na peça Édipo Rei, há diálogos de Édipo com o coro, né? Em outras peças, não, né? Mas isso, inclusive, tem a ver com uma evolução, né? Da própria forma. Depois que o coro entrava, né? Duas coisas são importantes de observar. Primeiro, o coro, ele não falava o seu texto, ele entoava, cantava ou entoar, né? Entoar seria algo assim entre o falar e o cantar, né? Então, o texto, ou ele era cantado, de forma. O canto, a música aí, ela era mais melódica e menos harmônica. Menos não, na verdade, porque eu acho que não tinha nada de harmonia. Eu não sei se eu preciso explicar aqui a diferença entre melodia e harmonia. Acho que eu não vou gastar tempo para isso, não. Pedir para vocês depois procurarem aí, né? Mas basicamente assim, você tinha uma melodia que era cantada por todos os membros da mesma forma. Você não tinha, por exemplo, como num coral moderno, em que você tem as vozes, né? Então você tem lá o tenor que canta uma certa linha melódica, você tem o baixo que vai cantar, o barítono que vai cantar uma outra linha melódica, né? E você junta essas coisas e forma aquele som muito harmonioso, né? Porque você tem várias linhas melódicas se comunicando, né? Ali não, todos cantavam ali uma única melodia, né? A Ana pergunta assim, o público se manifestava, mas havia uma interação planejada entre os atores e o público? Que eu saiba, não. Planejada, que eu saiba, não. Ele se manifestava de forma mais espontânea, reagindo à apresentação. Então, primeiro, eles cantavam, entoavam o seu texto, e eles dançavam numa evolução coreografada, né? E como é que era a estrutura, via de regra, né, desta coreografia? O coro, ele primeiro fazia a estrofé, ou estrofe, né, da onde vem a palavra estrofe, né, que era o seguinte, ele dançava evoluindo, né, para o lado direito do altar. Então eles faziam assim, né, aquele movimento circular, girando para o lado direito do altar. Aí, enquanto eles faziam isso, eles iam entoando o seu texto. Depois eles paravam, cantavam mais uma parte do texto. Essa parte era chamada de épodos, ou épodos, né? Depende da pronúncia, né? E depois ele voltava. E aí você tinha a antistrofe. Então, estrofe num sentido e antistrofe. E quando ele voltava, ele também voltava cantando, né? Então, notem de onde vêm as palavras, né? Estrofe, né? Etc. e tal. Então, ele evoluía num sentido, cantando, depois parava, cantava e voltava. Esse era um movimento, digamos, típico. Eu não saberia dizer se ele fazia sempre esse mesmo movimento. E eu acredito que não, que ele não fazia sempre esse mesmo movimento, né? Mas ele fazia, digamos, esse era um movimento mais padronizado que ocorria. Alguma pergunta a gente tem aqui? Estou falando muito rápido, tá bom? Bem, agora, pensando do ponto de vista mais, digamos assim, do ponto de vista mais dramático, qual era a função do coro no interior, né, da tragédia? Na verdade, o coro desempenhava várias funções, né? Quais eram as funções, digamos, típicas? Primeiro, em algumas peças, ele é uma parte integrante interessada na ação. Por exemplo, não sei se vocês lembram, mas quem estava aqui, né? Em Édipo Rei, o coro ele é composto pelos anciões da cidade, que vão procurar Édipo para que ele possa dar solução para o problema, né, que eles estão enfrentando. Então, o coro pode ser como uma espécie de personagem coletivo, né? Nas peças bacantes, por exemplo, o coro são oficiantes do culto de Dionísio, né? São as mulheres que participam do rito, né? Em outras peças, ele não é uma parte interessada na ação, ele é apenas um observador reflexível, que comenta os acontecimentos.
né? Se eu não me engano, em Édipo em Colono, o coro ele é mais isso. Ele não participa ativamente da ação, ele é uma espécie de observador que está olhando a ação e aí faz comentários reflexivos sobre aquela ação. Ele podia também desempenhar a função de intermediação entre o palco e a plateia. Então é como que, aliás, nesse sentido, até tem um filósofo que diz que o coro seria o espectador ideal, né, porque ele procura guiar a reação da plateia. Então, a representação lá de uma ação, e aí o coro aparece e faz um comentário onde ele como que dá o conteúdo, né, daquela ação para a plateia, para que a plateia possa reagir em conformidade com aquilo que o coro diz, né? E em outros momentos, o que ele faz, ele serve como uma espécie de amplificador da experiência dos protagonistas. Então, aquela ação que é vivida ali na ordem da experiência pessoal é comentada pelo coro como no seu caráter mais coletivo e no seu caráter mais, assim, digamos assim, mais cósmico, aquilo que tem mais a ver com o conjunto da humanidade. Nós vamos ver depois exemplos disso, tá? Bem, e por fim, queria falar um pouco sobre o diálogo, que é um outro elemento importante também da tragédia. Por tudo isso que a gente já viu, pelas limitações que eram dadas ali pelos recursos técnicos que até então haviam sido desenvolvidos, as tragédias gregas, elas são totalmente centradas no diálogo. O que significa dizer? Não há na tragédia grega aquela ação em que você está vendo alguma coisa acontecer, mas não há um diálogo ali, né? Deixa eu tentar dar um exemplo aqui. Por exemplo, nas férias agora, a gente levou o nosso filho para assistir uma peça lá no CCBB, que era uma peça baseada no texto, no romance do Júlio Verne, A Volta ao Mundo em 80 Dias. Né? Na verdade, a gente foi assistir essa, mas a gente foi depois assistir uma outra que era Viagem ao Centro do Mundo. Nessa daí, Viagem ao Centro do Mundo, havia uma parte em que os personagens estavam descendo, né? Assim, eles chegaram até o topo de um vulcão e estavam descendo o vulcão. Aí como é que essa cena era projetada? Era uma cena um tanto longa, só que não havia nenhum diálogo nesse momento. O que eles fizeram? Eles colocaram uma câmera em cima, assim, né? No palco, o palco está aqui, a câmera está aqui, e aí passava uma corda aqui embaixo, e os personagens, eles passavam assim, nessa corda, com um skate, sobre um skate, né? Uma plataforma com rodinhas. Então eles iam puxando a corda assim, ó, iam correndo com o skate, né? E essa imagem que era capturada aqui pela câmera era projetada na parede. Quando ela era projetada, aí parecia que eles estavam descendo, eles simulavam a descida. Não sei se deu para entender, porque é uma coisa um pouquinho complexa. Mas a ideia falou, Ana. Ana precisa sair. Mas essa cena que durava um certo tempo, não havia nenhum diálogo. Veja, uma cena como essa, na tragédia grega, né, dada o que a gente já conversou aqui sobre como eram as representações, era simplesmente impossível, não tinha como acontecer isso. Então, ela é centrada no diálogo. Inclusive, muitas das ações, elas não são representadas, elas são narradas. Como eu falei, por exemplo, no momento da peça do Édipo, em que Jocasta se suicida e Édipo arranca seus próprios olhos, né? Isso não se passa na frente na cena, né? A audiência não vê isso. Isso se passa dentro do castelo e depois alguém vem e narra isso pra gente, né? Em algum diálogo que é forjado para isso, né? Então, a gente vai ver que por conta disso, o diálogo, ele obviamente vai assumir certas características. Primeiro, ele vai ter muitas vezes, né, longos trechos em que alguém está narrando uma ação, é muito comum. Haverá também aqueles momentos, como eu disse, em que o personagem vai expressar o que ele está sentindo. Então, o diálogo, ele cumpre, digamos, um conjunto de funções que tende a ser maior do que o diálogo no interior de uma peça moderna. No interior de uma peça moderna, ali o diálogo ele aparece de forma muito similar a um diálogo corriqueiro que nós realizamos aqui, né?
Óbvio que a gente, num diálogo, a gente não fica, por exemplo, dando expressão assim gratuita para os nossos sentimentos e coisas do tipo. Então, a centralidade do diálogo vai determinar, entre outras coisas, a própria natureza do diálogo. Okay? O diálogo comumente incorporava a reflexão crítica dos acontecimentos narrados, e nesse caso aí o coro tinha um papel importante, como nós vimos, né? Vou ler um fragmento aqui da Bárbara Leodoro. Ó. As odes corais que separavam os episódios da ação foram sendo transformadas em reflexões sobre o tema em pauta, porém, deixando a ação falar por si. Né? Então, veja como o coro, mas não só o coro, tá? Podia ser o corifeu ou podia ser também um personagem. Inúmeras vezes o próprio personagem faz um comentário reflexivo sobre aquela ação. E aí, como eu já disse, né, o número reduzido de atores também provavelmente conserva uma relação com a centralidade do diálogo, porque é difícil encenar um diálogo expressivo e igualmente compreensível com muitas personagens em cena. Né? Então, como eu disse, já que você tem um número reduzido de atores, né, isso... quer dizer, desculpa, como a peça é centrada no diálogo, não dá para você colocar muita gente em cena, porque senão fica difícil para a audiência acompanhar o fio da meada do diálogo. Você precisa ter um número mais reduzido de atores, para você poder, atores em cena, para que você possa desenvolver um diálogo que seja mais compreensível para a audiência. Né? Solilóquios e apartes eram coisas raras, embora existam alguns exemplos. O que é o solilóquio ou aparte? Né? É aquele momento em que o personagem ele não dialoga com nenhum outro personagem, mas de alguma forma ele se separa, por exemplo, e faz um diálogo com ele mesmo, por exemplo. É um diálogo com ele mesmo que, obviamente, é dirigido para a plateia. Né? Mas ele fala consigo, é como se fosse... ele no solilóquio, o solilóquio é um recurso que é utilizado muitas vezes no teatro para dar uma expressão à consciência do personagem. Por exemplo, em Hamlet, você tem solilóquios, inclusive solilóquios assim, famosíssimos, né? E Hamlet é uma peça muito fortemente marcada pelo drama que ocorre na consciência de Hamlet. Né? Então, o uso do solilóquio ali faz todo o sentido. Nas tragédias gregas, não havia muitos solilóquios. É uma coisa mais rara. Pessoal, é o seguinte... Eu acabei aqui a parte, então, essa parte aqui dos elementos estruturais da narrativa trágica. A ideia era que agora a gente falasse sobre a estrutura da tragédia grega, e aí falasse um pouco aí sobre essa organização da tragédia, né? O prólogo, párados, episódio, estásimo e êxito. Mas, dado o tempo, não vai ser produtivo falar sobre isso agora, porque se eu for fazer isso agora, eu vou ter que falar rapidamente e não haverá tempo para que eu mostre os exemplos. Então, a minha proposta é o seguinte, a gente vai encerrar esse primeiro encontro por aqui, quer dizer, encerrar a minha exposição, né? Obviamente que quem quiser se manifestar, fique à vontade. Vou encerrar essa primeira parte da exposição aqui, essa primeira parte, não, desculpa, a exposição, e na próxima aula a gente faz uma introdução onde eu faço a apresentação da estrutura, que essa estrutura é importante para a gente poder ir entendendo o desenrolar da peça, tá? E aí a gente começa a leitura depois do texto, do Prometeu Acorrentado. Pode ser assim? Eu não queria acelerar essa parte aí, porque é uma parte importante. Eu vou fazer referência a essas partes, né, sempre que puder, durante a leitura da tragédia, porque isso vai organizando a nossa experiência de leitura. Ó, gente, agora a gente vai ler aqui o prólogo, vamos ver o que acontece no prólogo, né, função, etc e tal. Agora tem a primeira aparição do coro, que é o párodos. Então a gente faz isso na próxima aula. Por hoje, então, gostaria de ouvi-los, ver o que vocês acharam, responder mais algumas perguntas. Queria ouvir aí. Vamos ver se alguém se encoraja aí, espontaneamente. A dificuldade que há, assim, de fazer uma exposição como essa, né, porque a tragédia grega é provavelmente um dos objetos culturais mais estudados.
Se você coloca tragédia grega aí no Google, você encontrará milhares, se não milhões, provavelmente que milhões de... tudo bem, Lucas. Então, na próxima aula... Lembrando que esse encontro foi um encontro mais atípico, a gente fez uma exposição geral. A partir do próximo encontro, a gente já mergulha nos textos, tá? Vamos fazer uma introdução para poder explicar a estrutura, mas a gente começa a leitura do texto, então vai ser mais animado, é diferente, né? E aí, só para... Então, deixa eu organizar aqui, dar algumas orientações para quem vai para a próxima tertúlia. Nós realizaremos a leitura de uma peça chamada Prometeu Acorrentado. Eu vou colocar o texto da peça no Classroom, então vocês vão receber um e-mail com o texto da peça, né? Para além da peça, eu recomendo fortemente que vocês assistam um episódio da tertúlia que nós realizamos no semestre passado, no qual nós discutimos... Parece que deu uma falha aqui, né? Então, eu vou colocar também à disposição de vocês um episódio da tertúlia do semestre passado, no qual a gente faz o estudo do mito de Prometeu. Isso vai ajudar bastante você compreender a tragédia, porque a tragédia é um episódio do mito de Prometeu. Então, eu recomendo que vocês façam assistam este vídeo. Eu vou colocar, junto com o texto, à disposição de vocês, o link para vocês assistirem esse vídeo. Além disso, eu acho que valeria a pena também vocês assistirem, óbvio, se houver tempo, né, a apresentação da tertúlia passada, onde nós fizemos uma discussão sobre o mito grego. Eu acho que isso também ajuda, né? Mas fora isso, a gente vai fazer, seria útil que você fizesse a leitura do texto, pelo menos de parte do texto. A gente vai tentar fazer da seguinte forma: para cada tragédia, nós destinaremos 2 encontros. No primeiro encontro, nós realizaremos a leitura, será mais destinada à leitura, mas é uma leitura comentada, né? Que a gente vai ficar lendo aqui não, tá? Quem quiser ter uma ideia, assista o episódio na tertúlia passada em que nós lemos a tragédia de Édipo. É uma leitura em que a gente lê um fragmento e comenta, faz certas... acrescenta informações, então é uma leitura dinâmica, né? Dinâmica no sentido de acelerada, né? Mas dinâmica no sentido de que ela tem um conjunto de informações que vão comparecer para torná-la mais rica. E depois, no segundo encontro, a gente conclui a leitura e aí fecha com uma discussão geral mais ampla, né, para tentar fazer uma interpretação de conjunto da obra. Essa vai ser a organização das nossas atividades. Então, eu sempre vou colocar o texto à disposição com as sugestões de outros materiais que eu julgar que sejam úteis para que a gente possa fazer uma leitura mais qualificada. Então, acho que vai ser bem bacana, espero que vocês gostem. Imagino que se vocês participarem, vocês vão gostar, porque é uma atividade muito interessante. Coloquei na tela aí as referências dos textos que eu utilizei para preparar essa apresentação. Faltou um que o Rafael citou, eu esqueci, que é o do Pierre Grimal, mas depois eu coloco. Esses aí são todos textos assim, que eu recomendaria uma leitura para que você pudesse entender melhor um pouco sobre a tragédia e o teatro grego de forma mais geral. Pessoal, e aí? Alguém quer nos brindar com palavras finais? Ninguém vai ter coragem de abrir o microfone? Não, né? Então tá bom. Então a gente retoma então na próxima aula, na próxima sexta-feira, né? Beleza, Ana Firmines que está sem microfone. Tudo bem, Ana. E recomendo que vocês façam, então, a leitura do texto, mas a gente vai ler fragmentos do texto aqui também, né? Mas eu acho que é bom você conhecer já um pouquinho do texto. Veja, uma coisa importante, talvez quando você pegar o texto, você sinta alguma dificuldade, tá? Porque o texto, ele tem um teor poético muito maior do que nós, em geral, estamos acostumados para textos narrativos, né? Na literatura moderna, literatura contemporânea, os textos narrativos, via de regra, são textos em prosa, né? Mas, de todo modo, eu peço que vocês se esforcem e não, assim, fiquem, digamos, desanimados. Por quê?
na tertúlia aqui, uma das funções principais dessa atividade é justamente de te ajudar nisso, fazer essa mediação. Então, tudo bem, se você não entendeu, acredite, quando a gente for trazer o texto aqui para ler e for iluminando a leitura, você vai começar a compreender, ok? E aí é um exercício, digamos, de autoelevação, né? Você vai sair ali da tertúlia lendo melhor do que quando você entrou. Eu vou fazer comentários de toda a natureza. Se você não entendeu um certo texto por algum capricho sintático, digamos assim, do autor, eu te ajudo nisso a entender, tá bom? Para que a gente possa compreender o texto e, a partir do texto, ir formando a compreensão daquilo que é mais significativo, né, obviamente, numa tragédia, que é a compreensão dos seus significados. Estou assistindo aulas passadas no YouTube. Foi bom a Andréa citar. Eu vou colocar aqui o link do canal do YouTube, e vou colocar também depois, obviamente, lá no Classroom para todos vocês, mas esse aqui é o link do canal do YouTube. Acessem lá, vocês vão ver que as 3 tertúlias que nós realizamos estão todas gravadas, então recomendo que vocês deem uma olhada lá, que é bom que você já vai até se familiarizando com o formato aí das nossas reuniões. É isso. Se ninguém tem mais nada, queria agradecer enormemente a presença de todos, recomendar mais uma vez que vocês leiam o texto e que apareçam na próxima tertúlia, tá? Essa pode ter sido um pouco chata para alguns, falou demais, tal, mas asseguro, quando o texto entra em cena, para usar aqui uma expressão do teatro, as coisas ficam muito mais interessantes. Bom final de semana também, Andréa. Um abraço a todos, então. Tchau, Ana. Que bom. Ok, Ana. Tudo bem, Ana Firmino?